Bem, pessoal, como já foi estudado a utilização das tabelas para dimensionamento dos condutores, vamos agora dimensionar 3 circuitos como exemplos. Primeiro vamos vamos iniciar com o circuito 1 de iluminação. São valores que já foram utilizados em aulas anteriores, dimensionados. Nós temos uma potência ativa aqui de 351 watts. Eu preciso passar esse valor para a potência aparente. Eu pego a potência ativa em watts, divido pelo fator de potência. Como é iluminação, é um circuito puramente resistivo, eu divido por 1, que é o fator de potência, eu obtenho 351 VA, volt-ampere. Usando a lei de Joule, onde a potência aparente é igual à tensão vezes a corrente, coloco os valores, substituo os valores aqui. Procura-se a corrente agora, que é a incógnita. A corrente é 351 VA dividido por 220 volts. Esse valor será igual a 2,05 amperes. Pessoal, para caso de projetos residenciais, normalmente a gente pode utilizar essa margem aqui. Eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 1,25. Seria colocar 25% a mais ou 30% a mais. Nesse caso a gente vai usar 25% a mais aqui. Quando a gente trabalha na parte de dimensionamento industrial, normalmente utilizamos fator de agrupamento de condutores, fator de correção de temperatura. Essa seria uma margem que é muito utilizada, seria aí, o valor em torno aí de 25%, considerando a questão da temperatura, ambiente, fator de agrupamento dos condutores. Então, eu pegando esse valor, 2,05 amperes, vezes 1,25, obtenho um valor de 2,56 amperes. Agora vamos mencionar o condutor e o disjuntor. Munido da tabela de condutores, como o nosso valor aqui é 2,56 amperes, eu considero como se fosse um método de referência da instalação A1. Poderemos utilizar esse método aqui. Número de condutores carregados são 2. Esse valor aqui, como trata-se de iluminação, o valor mínimo é 1,5. Apesar desse valor estar 2,56 amperes, está nesse intervalo aqui, o que prevalece é o dimensionamento mínimo para iluminação, que nesse caso é um condutor de 1,5 milímetros quadrados. Para o disjuntor, devemos considerar, como temos 2,56 amperes, munido com essa tabela, poderia ser qualquer outra tabela aqui de disjuntores, eu tenho 4 amperes, 6 amperes e 10 amperes. Eu poderia colocar até um de 10 amperes. 4 amperes seria baixo, porque poderia ter uma ampliação no circuito, às vezes prevendo. Poderíamos colocar um disjuntor de 6 amperes aqui. É importante ressaltar, se eu colocasse um disjuntor de 10 amperes, não teria problema nenhum, não haveria desarme nenhum, pois a corrente de curto-circuito seria em torno de 8, 9 vezes, 10 vezes mais que o valor da corrente nominal. Então não haveria problema nenhum com relação a colocar um disjuntor de 10 amperes. Agora nós temos o circuito 2, onde trata-se de tomadas. Também atividade já utilizada em salas de aulas. Esse valor aqui, 3.000 VA. O valor já está em volt-ampere, então basta só pegar o 220 volts, dividir aqui, usar a lei de Joule, eu obtenho o valor de 13,63 amperes, multiplicando por 1,25, eu vou obter 17,3 amperes. Agora vamos mencionar o condutor e seu disjuntor. Munido da tabela de condutores, como temos aqui 17,03 amperes, usando a mesma situação anterior, descemos essa coluna aqui, está entre, aqui é 14,5 amperes e aqui nós temos 19,5 amperes. Então, utilizaríamos o de 2,5, que seria um valor acima de 14,5. Então, como estamos 17,03, nós utilizaríamos o de
2,5 milímetros quadrados o condutor. 2,5 milímetros quadrados. Agora vamos dimensionar o nosso disjuntor. Com a tabela de disjuntores, mais uma vez repetindo aqui, o valor da corrente deu 17,03 amperes. Seguindo aqui, seria um disjuntor unipolar, utilizaríamos esse disjuntor aqui de 20 amperes para o circuito. Agora, dimensionando o último circuito, que trata-se de um chuveiro, nós temos uma potência ativa de 4.400 watts. Para passar esse valor aqui para a potência aparente, eu preciso dividir a potência ativa pelo fator de potência. Como é um circuito puramente resistivo, divido por 1, que é o fator de potência 1, eu vou obter 4.400 VA. Usando o mesmo raciocínio das questões anteriores, usando lei de Joule, eu divido a potência pelo valor da tensão, eu obtenho 20 amperes. Corrigindo essa corrente aqui, multiplicando por 1,25, eu vou obter 25 amperes. E assim eu dimensiono agora o condutor e o disjuntor utilizado. Munido da tabela de condutores e com o valor da corrente, que é igual a 25 amperes, seguindo o mesmo raciocínio das questões anteriores, eu sigo essa coluna aqui e vou determinar o condutor de 4 milímetros, que ele vai até 26 amperes. Entre 19,5 até 26 amperes, eu dimensiono um condutor de 4 milímetros quadrados. Poderíamos utilizar, esse é um exemplo simples de um chuveiro. Se fosse uma potência maior, poderia ser 6 milímetros, de acordo com a circunstância. Agora, para dimensionarmos o disjuntor, basta verificar a tabela aqui. E com o valor de 25 amperes, eu posso inclusive considerar um disjuntor de 25 amperes, que não tem problema nenhum. Inclusive, poderíamos dimensionamos um de 25 amperes e protege tranquilamente. Tá ok, pessoal?